Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos com os senhores mais uma vez para trazermos as novidades da ciência trilogia analítica, desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp e que fez a unificação dos campos da ciência, da filosofia e da espiritualidade. Essa questão, por exemplo, do ser e do não ser, né? To be or not to be, como fala em inglês, essa questão do ser é muito importante porque o estudo do ser começou na Grécia Antiga com os primeiros pensadores, Aristóteles, Platão. Começou lá na Grécia Antiga e desenvolveu a civilização que nós temos agora. Então, o que fala, por exemplo, da questão do mal? Então, o mal, a gente pode dizer que é a privação ao bem. Não existe um mal em si funcionando, um mal em si, assim, como substância. Toda substância, tudo que existe praticamente no mundo, no planeta, tudo que existe nas questão galáctica, né? A questão assim do Sol, etc., né? Do cosmos, né? Tudo que existe é, vamos dizer, um bem. E o não bem é aquilo que é negado, que o ser humano, e no estudo, né, que foi feito assim anteriormente, a questão dos demônios, na filosofia mesmo, foi visto o demônio como a ausência do ser. Ele negou ser anjo. Interessante isso. Quando o ser humano nega ser o que é, ser um ser assim, assado, como é realmente, quando ele nega, quando que ele quer ser outra coisa, ele geralmente assim entra na patologia. Eu quero mostrar aí um gráfico, né, que esclarece essa questão. Veja lá, em primeiro lugar, o que o gráfico fala. Princípios fundamentais da sanidade e da doença mental. Primeiro, o ser humano só pode gastar o que ganha. Então, veja, não é interessante esse fato que a filosofia na Grécia e que depois se tornou assim prática nos tempos até atuais mesmo, depois da Idade Média, é a filosofia grega, é o pensamento grego. E quando o pensamento grego é desviado, então, vamos dizer, a pessoa, a sociedade entra em decadência. Então, veja nesse gráfico, né, que o ser humano só pode gastar o que tem. Então, é a questão do ser humano fazer esse processo de gaste com o dinheiro que não tem para gastar no futuro. Então, isso já mostra o desequilíbrio, né? Se ele não tem agora, como é que esse dinheiro que ele não tem agora, ele vai ter no futuro? Ele imagina. Então, aí ele começa a viver na imaginação. Então, quando compra uma coisa que não pode,
quando ele, então, que é uma coisa que ele não tem o dinheiro, então já mostra que, no fundo, né, na mente dele, ele já está fora da realidade. Então, o que é a doença? É o indivíduo fora do real, fora, nesse caso, né, fora do que ele pode fazer, fora do que existe, ou imaginar, por exemplo, que ele é uma coisa que não é. Quer falar, Sidney? Sim, Dr. Kepp, esta questão que o senhor nos traz é muito importante, porque ela mostra como está a doença mental hoje na sociedade. A economia, cada vez mais, se organiza com base em crédito, ou seja, com base em dívidas. As pessoas compram sem ter o capital, compram com base em crédito, com base em promessas futuras. Acabam adquirindo sem poder ter. Então, como o Dr. Kepp explicou, a pessoa já está no campo da imaginação, do delírio. É muito grande o número de pessoas endividadas com instituições, países endividados com outros países, enfim, a dívida se tornou comum. Hoje, um bebezinho, uma criança já nasce endividada. Então, isto tudo mostra como a sociedade está doente. Então, vamos ver o número 3 do gráfico. Quer pôr aí novamente o número 3? Toda doença vem do diabo. Então, isso é interessante verificar que a maior parte dos seres humanos, né, costuma se negar que existe o diabo influenciando. Mas é um fato assim incrível que nós temos que tomar consciência. Não é só indivíduo religioso que tem que ver isso. A sociedade atual mesmo sendo uma sociedade assim ateia, tem que ver que, além do pensamento correto, do pensamento bom, tem um pensamento mau, o pensamento incorreto, o pensamento invertido. Eu gostaria de mostrar aí o que é a inversão. Veja lá. Inversões. O indivíduo é desagradável por ser doente? Ele é doente por ser desagradável. Esse é o correto. Então, veja essa questão, né? Não é que o indivíduo é desagradável porque é só doente. Ele fica doente porque ele quer ser desagradável. É uma inversão. Então, aí entra essa questão até da educação. Se as crianças não são educadas para serem boas, belas e verdadeiras, é claro, né, que essas crianças vão cada vez se tornando mais doentes e até entrar mesmo numa psicose, numa doença grave, e também doença do corpo. Então, para saber, por exemplo, que doença assim da alma que a pessoa tem, até eu escrevi um livro aí, A Medicina da Alma, para mostrar o que é, né? Que a alma pode ser, e é a primeira doença que o ser humano tem, quando aparece no corpo qualquer mal. É porque esse mal veio da alma. Então, como, por exemplo, a física cometeu esse erro, achando que tudo vem da matéria, fez um processo invertido. Nada vem só da matéria.
É claro que a matéria também age nesse caso. Então fala que o ser humano é constituído de corpo e alma, mas a alma é fundamental. O que o indivíduo pensa, a emoção que ele tem, as ideias que ele tem, é que vão determinar não só o futuro assim no corpo, né? Na doença, na sanidade, mas também na vida social. Se um país faz guerra, por exemplo, está fazendo uma coisa contra o bem, seja aquele que comece a guerra, ou que aceite, ou que depois entre nessa questão, ele está evitando o bem. O bem é o que existe, e o mal é a ausência do bem. O senhor quer falar, César? Sim, doutor Keppi, o senhor tocou num ponto interessante, que o senhor fala que a física ela influenciou as demais ciências, porque ela é uma ciência de base. Então, se a física estuda a matéria, ela influenciou todas as demais ciências a enxergar tudo em função da matéria. E não foi diferente com a psiquiatria. Então a gente vê que muitos clientes, né, que às vezes dizem que estão ouvindo vozes, se elas vão procurar um psiquiatra normal, clássico, por aí, o psiquiatra vai dar remédio para ela não ouvir isso porque acha que isso é um problema da mente física dela. Mas, na verdade, todos nós estamos em contato contínuo com o mundo espiritual. E isso que essa pessoa pode estar ouvindo, com certeza pode ser uma comunicação espiritual que ela está tendo. Então, nesse sentido, a ciência psiquiátrica ela é muito limitada, porque ela não enxerga o aspecto, a dimensão espiritual das pessoas, em detrimento do próprio tratamento, né? Então, mostrando novamente o gráfico, né, da inversão. Vendo outra vez o quarto elemento, veja lá. Matar na guerra é assassinato. Matar na guerra é assassinato, né? Então veja essa questão da guerra, o indivíduo que vai ser herói, que matou, derrubou o avião, matou os outros, é tratado como herói. Não é herói, ele é assassino. O ser humano não pode matar ninguém. Até tem, né, um mandamento, o 5º mandamento, não matar. Se o ser humano mata alguém, mesmo numa guerra, é claro que tem a questão da defesa. Vem uma pessoa para matar, ele se defende. Mas se ele tem esse intuito, né, de que ele pode ser herói matando, vamos dizer, que culpa tem, né? O inimigo que é colocado no campo de guerra lá para matar os outros. Então, geralmente é um erro muito grande pensar que aquele princípio, né, de Cícero, civis pacem para bellum. Esse conceito em latim significa: se você quer a paz, se prepare para a guerra. É um conceito errado. Se você civis pacem, para a pax. Quer dizer, se você quer a paz, você se prepara para a guerra. Para evitar a guerra. Se você quer, então, a paz, você não pode se preparar para a guerra. Esse é um erro de Cícero. Se você quer a paz, se prepare para a paz. Se você, né, se prepara para a guerra, você está, vamos dizendo, assolando, criando um grande erro. De maneira que a questão da educação, né,
se o pai fala para o filho, olha, o seu coleguinha bateu em você, bate nele também. É um erro, gente. Ensinar a criança a se vingar. Se falou mal de você, fala mal dele. Não deve ser essa a orientação verdadeira, né? Se uma pessoa ataca, então não adianta querer entrar em luta contra o que atacou, né? Tem que procurar, assim, fazer paz. Então, esse princípio de Cícero, né, é muito errado. Quer falar alguma coisa? Essa questão, né, Dr. Kepp, da orientação das crianças, que eu acho que é um assunto tão fundamental, e ligado a essa questão do ser e do não ser que o senhor falava, né? Então, que a criança tem que ter a orientação espiritualista, mostrando que ela tem esse ser dela, natural, ligado ao Criador, e porque a criança mostra desde pequena as rejeições que ela faz, né? Muitas vezes ela não gosta da cor do cabelo que ela tem, ou se é esticado, ela quer cacheado. Depois ela não quer aquela família, ela quer um outro irmão e não aquele. Tudo isso são sintomas que mostram que ela está contra algo mais profundo no interior dela. E que isso normalmente não é tratado. E depois chega na adolescência e a gente está vendo que há casos crescentes de suicídio na fase adolescente. Então, é um sintoma de uma sociedade doente, ateia, né? E que deixa as crianças sem orientação da coisa mais preciosa que eles têm, é a vida, é o ser que eles têm, né? E isso é menosprezado. Então, veja novamente a inversão que o mundo faz. Vamos ler o 5º e o 6º. Pensar mal é se tornar doente mental. E desejar o mal é ser doente mental. Então, a pessoa que deseja o mal, deseja algo que não tem que existir. Então, está querendo que haja uma coisa que não é de acordo com a natureza humana. Então, a pessoa aí não pode desejar o mal, tem que desejar o bem. Mesmo que seja, vamos dizer, um princípio assim, religioso, né? Mas é o princípio científico certo. Deus, quer dizer, Cristo, né, ensinou a pensar o bem, não desejar o mal do próximo. Então, se a pessoa quer devolver ao próximo que é doente, né, que atacou ele, que falou mal, se quer devolver na mesma moeda, está cometendo o mesmo erro do próximo. Então, eu gostaria de ver a questão do direito, que é totalmente, vamos dizer, torto nesse sentido. O direito geralmente protege o mal, né? Não é de acordo com o que é certo. O que eu gostaria até de dar um exemplo para que todos entendam o que é o direito torto. Eu não sei se vocês já leram, assistiram aquela grande obra daquele escritor francês chamado Victor Hugo. Ele escreveu Os Miseráveis. E naquele filme nós temos duas figuras incríveis, que é Javert, o representante do Ministério Público, e o Jean Valjean, que é um cidadão. Então aí nós percebemos que o direito adotou, principalmente no século XX e até no século XIX, um corte com a teologia e com a metafísica.
Quando eu falo de teologia e metafísica, eu não me refiro à estrutura eclesiástica. Eu me refiro aos princípios universais e espirituais. Então nós vemos que este Estado de Direito que este filme, este livro retrata, mostra a crueldade das leis. Uma lei que não vê sentimento, que não vê intenção. Então esse é o direito materialista, positivista e ateu. E isso vigora até hoje. Então eu faço essa indicação de assistir este filme ou ler este livro para entender isso. Outra sentença que fala, agora número 7. Não realizar o bem é se tornar doente mental. Negar o bem é se tornar doente mental. Então, se a pessoa não realiza o que é bem, o que é bom, o que é verdadeiro, ele vai se impregnando, né, com o mal, com o falso, né, com o que é falso, com o que é fora da realidade. Então ele vai se tornando doente. Então, dizem até que as pessoas que vivem lá em várias regiões do mundo, mais de 100 anos, que são pessoas assim, que são mais acomodadas, são pessoas que não entram em luta com ninguém, que são pessoas que são acomodadas no bem. Então, é por causa disso. Se o indivíduo deseja o mal, mesmo que seja contra o inimigo na guerra, ou então em qualquer lugar, o mal que ele deseja para o outro é o mal que ele está praticamente querendo viver nele, né? Ele acaba na substância dele, assim, sem a substância boa. Qualquer mal que ele deseja do próximo, qualquer assim, atitude negativa que ele queira ter, é contra ele mesmo. Então, o que existe por si é o bem, e o mal é a rejeição do que existe por si. De maneira que, se a pessoa deseja o mal, mesmo que seja por vingança, ele está desejando assim algo que não existe por si. Aceitar o que não existe é ser doente mental. Não aceitar o bem é ser doente mental. Então, veja esses dois princípios, né? Vocês têm alguma ideia para falar? Dr. Keppe, isso é tão científico que nós vemos também em exames do cérebro que quando a pessoa ela se nega a trabalhar, ela se aposenta muito cedo, ou quando ela não quer ser boa também, essas pessoas que têm problemas éticos, elas vão atrofiando o próprio cérebro e vão perdendo uma capacidade de aprendizado, de raciocínio, até de convívio, porque elas ficam muito irritadiças, muito explosivas, né, no relacionamento. Então é super importante realmente aceitar o ser, como o senhor estava falando, a essência boa, bela e verdadeira, para não adoecer. Bem colocado, Dr. Keppe, essa mania que existe agora no mundo, todo mundo entrando nesse universo paralelo, né? Que é o universo digital, o universo da internet, o universo do que não existe. Então as crianças desde pequeninas ficam nas telas de celulares ou computadores vivendo dentro do que não existe. E isso é doença mental. Por isso que tantas crianças estão se encaminhando para situações de agitação, tomando remédios e sendo diagnosticados já tão precocemente com problemas psiquiátricos.
Isso vem dessa tecnologia que quer viver o inexistente. Então fica essa mensagem, né? Não pense, não deseje, não façam mal. Se vocês fizerem isso, vocês vão fazer bastante vida para vocês. Então, a questão é desejar, fazer e pensar no bem. Então tchau. Até a próxima. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a escola de línguas que aplica o método psicolinguístico trilógico de KEP, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas. Isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e a espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.